Olá, gente querida, graça e paz. Eu vou hoje compartilhar com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 17, apenas o versículo 7, que diz assim: Mas passados os dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Esse relato bíblico está falando sobre o ministério do profeta Elias, né? E aí, o nome desse ribeiro chamava, a região, né, melhor dizendo, deste ribeiro ficava em Querite. E Querite é o lugar onde tem um significado muito importante para a vida do profeta, né? E como sempre eu digo, tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus tem um significado importante também para nós, para mim e para você. O que significa então a palavra querido? Querido significa cortar, colocar no tamanho certo, ou ainda lugar de molde. Então foi esse lugar que o Senhor ordenou que Elias estivesse. Isso nos leva a pensar, será que Elias precisava ser moldado? Ele já era um profeta aprovado, chamado por Deus. Queridos, muitas vezes na nossa vida, no nosso ministério, né, Deus permite que este lugar seja um lugar onde Deus permite lugares, né, nos põe em lugares onde Ele vai também nos moldar, onde Ele vai também nos lapidar, né? Então, querido, nos faz aprender na solidão sobre o Deus que não nos abandona, não é? Porque se você ler o contexto dessa história, você vai ver que Deus mandou que Elias fosse para aquela região do Querite, né? E ali havia esse ribeiro. Então, quando Elias chegou ali, Elias pensou: tem um ribeirozinho aqui, eu vou estar aqui com certeza me abastecendo, né? Então não vai me faltar nada. Mas, queridos, a nossa reflexão de hoje tem uma pergunta: o que fazer quando o ribeiro seca? O que fazer quando a única coisa que temos para nos sustentar seca, né? Então o ribeiro secou. O texto diz isso, que o ribeiro secou. Isso nos ensina também que para tudo Deus tem um propósito na nossa vida, né? Hoje eu te convido então a sentar, né, na beira desse ribeiro juntamente com Elias, né, para experimentar desse momento a sós com o Senhor. Eu aprendo também isso nesse texto, né, que muitas vezes Deus nos coloca em lugares onde Ele quer que a gente esteja com Ele, somente nós e Ele, para que Ele possa nos dizer algo, para que Ele possa nos falar algumas coisas. Então, rapidinho aqui, o que é que nós aprendemos, né, com isso, com esse texto, com esse ribeiro? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós temos um Deus que dá água, mas também pode retê-la, né? Este é um direito soberano de Deus. E às vezes nós reclamamos, né, porque Deus não mantém sempre a gente na alta, mas muitas vezes nós baixamos mesmo, nós descemos um pouco, né, até o vale. Nem sempre estamos no monte. Às vezes estamos no monte, mas às vezes descemos ao vale. E os nossos sentimentos nos dizem que uma vez que Deus dá água, né, aos seus filhos, nunca mais vai faltar. E isso não é verdade. A gente sabe que o próprio Jesus disse: no mundo nós teremos provações, teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Deus que nos deu a água, Ele pode também tirar a água e pode nos dar outro sustento, né? O que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui é que Deus está trabalhando em cada coisa, em cada situação na nossa vida, né? Nós vemos aqui um Deus que trabalha no nosso caráter. Então é uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Deus trabalha no nosso caráter. Deus sabe o que está fazendo, querida. Então nunca pense que Deus não sabe o que está fazendo.
Deus sabe o que está fazendo. Quando obedecemos a Deus, mesmo que estejamos passando por momentos de seca, de solidão, de dificuldades, nós teremos com certeza o sustento dele na nossa vida. Então nós aprendemos que o momento de seca também pode chegar à nossa vida a qualquer momento, e sabemos que ele pode nos sustentar, nos fortalecer a cada dia, porque a Bíblia diz que ele é o nosso pastor e nada pode nos faltar, né? Então é verdade que nessas horas em que o ribeiro seca, né, e o ribeiro seca pode ser para nós, pode ter muitos significados na nossa vida, né? O ribeiro pode significar para mim e para você algo que estamos agarrados, algo que nós nos agarramos para nos firmar, né? Então Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é o Deus da nossa vida. Então vários sentimentos podem surgir, né, quando o nosso ribeiro seca. Deus não nos abandona, é importante saber disso, né? Deus não nos abandonou, Deus não esqueceu de mim, Deus não esqueceu de você. Ontem ouvimos uma reflexão, né, sobre o Deus de Jó, um Deus que não abandona os seus filhos, um Deus que está sempre presente e que tem um propósito em cada situação, em cada condição humana. Então, uma outra coisa que eu vejo nesse texto é o fato de que nós queremos questionar a Deus quanto ao modo que Deus está agindo, né? E aí a gente trouxe domingo passado na live nossa uma reflexão sobre isso. Muitas vezes nós questionamos, né, como é que Deus age, por que Deus agiu dessa forma. Ele sempre sabe o que está fazendo. Essa é a verdade que nós temos que entender. Não importa, você não tem que questionar como Deus vai agir ou como Ele vai fazer. O que importa é saber que Ele sabe o que está fazendo na minha vida e na sua vida. Então, Ele sabia o que estava fazendo na vida de Elias. Ele sabia o que estava fazendo na vida de José quando o colocou naquela situação, naquela condição de escravo, né? Uma história belíssima que a Bíblia conta, onde um jovem que foi vendido por seus irmãos, por sua própria família, agora estava numa cidade que não era dele, um povo que não era dele, uma família que não era dele, mas Deus o colocou como governador daquele lugar. Era a pessoa, né, onde tinha todos os privilégios do rei por causa da sua vida, porque ele entendia que Deus sabia o que estava fazendo para cada situação na sua vida. Então Deus, ele sabe exatamente agora o que você está passando, como está a tua vida, o que você tem colocado diante dele, né? Qual o ribeiro que está seco na tua vida? Eu não sei qual ribeiro secou para você, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que levou Elias até aquele ribeiro e depois o ribeiro secou, Elias não se desesperou, porque a Bíblia vai falar exatamente isso. Elias não ficou desesperado, Elias aprendeu com Deus, Elias teve o seu caráter trabalhado por Deus, né? Então, as lições que nós aprendemos com esse texto é que para o cumprimento da profecia que Elias tinha proferido, aquilo tinha que se cumprir. Elias tinha falado que para o rei Acais, né, que haveria um tempo de seca. Então esse tempo de seca não foi somente para Acais, não foi somente para a nação. Esse tempo de seca alcançou também a vida do profeta Elias. Outra coisa é porque Deus respondeu a oração dele, né? Eu sempre gosto de dizer assim na igreja, né? Já falo isso há muitos anos. Se você não quer ser resposta da sua própria oração, então nem comece a orar, nem ore, porque Deus responde, né? O ribeiro secou também para importunar o conforto de Elias. Às vezes estamos tão confortáveis, estamos tão acomodados, estamos tão na zona de conforto, que Deus gera mudanças
modifica situações para que o nosso caráter e o nosso ministério seja trabalhado, né? Seja lapidado a cada dia. Então, uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus queria demonstrar mais da sua soberania e provisão na vida do profeta. Então, o profeta experimentou naqueles dias a soberania dele. O profeta entendeu que Deus era soberano. O profeta compreendeu que Deus era o seu provedor. E mesmo quando os ribeiros secam, Deus continua a cuidar de nós. Ele é o nosso Pai, Ele nunca abandona os seus filhos. E para encerrar, queridos, eu queria concluir dizendo ainda que o ribeiro secou porque Deus queria manifestar mais graça e milagres na vida do profeta. Querido, se algo secou na tua vida, se algum ribeiro está secando ou secou na tua vida nesses dias, aprenda uma coisa: Deus é o teu sustentador, Deus é aquele que te fortalece, Deus é aquele que provê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o nosso provedor, é aquele que provê tudo. Então, querido, em nome de Jesus, no dia de hoje, você fica firme, fica forte, à beira do ribeiro, mesmo olhando o ribeiro seco, mas creia que o Deus provedor, Ele continua sendo o mesmo, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele também é Deus. Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida. Com ribeiro ou sem ribeiro, com água ou sem água, Ele continua sendo o teu e o meu Senhor. Querido, que Deus te abençoe no nome de Jesus.